Pessoal, aqui o professor Breno de novo, mais um conteúdo sobre psicopatologia, falando ainda das funções mentais superiores. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, me sinto até falando pessoal de avião, falando agora, mas o Saco-Plinka PJ é aquele anagrama que serve para a gente lembrar de todas as funções mentais superiores. Então, Saco-Plinka PJ, senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, psicomotricidade e juízo crítico. Saco-Plinka, lembrem-se, anotem, escrevam, botem de fundo do celular, lembrem-se, todas essas funções, elas são super importantes, elas são as ferramentas básicas para a gente observar o quadro, e tanto no momento como no passado, e é daí que sai a maior parte das alterações que vão servir de base para a gente poder identificar as alterações psicológicas que eventualmente são comuns aos principais transtornos mentais, então poder hipotetizar diagnósticos através daí dos critérios do DSM ou da CID. Então hoje a gente mais uma vez vai falar sobre funções mentais superiores, como eu falei. A gente no Saco-Plinka, a essa altura a gente já falou sobre a senso-percepção, a atenção, a consciência, a orientação, o pensamento, a linguagem, a inteligência, e hoje a gente vai falar sobre a memória. Memória, ela talvez seja a função mental superior mais estudada por psicólogos, neurocientistas ao longo da história. Tá? Existem vários casos super famosos sobre memória e o estudo da memória, né? Então vocês podem, se quiserem aprofundar, caso HM, talvez o mais famoso de todos, super bacana de vocês irem atrás, procurarem no YouTube, tem vídeos legendados, super ilustrativos, mas em psicopatologia a memória ela tem um papel, né, uma função diferente, né? Não que diferente, a função é a mesma, mas a gente usa ela e o conhecimento em alterações da memória com algumas especificidades. Memória é a função que permite armazenar, reter e recuperar as informações. Então, é o que faz vocês estarem aqui acompanhando essa aula, guardarem ela, ficarem com ela lá guardada, ou seja, estão vendo, estão armazenando, retém ela, né? Então aí passa uma semana, passa 2 dias, vocês têm uma oportunidade de perguntar para o professor uma nova informação. E aí vão lá e lembram aquilo que viram e fazem a pergunta. Isso a memória ela pode ser resumida na capacidade de armazenar, reter e recuperar as informações. É importante ressaltar que algumas ciências psicológicas, psicologia cognitiva, outras escolas terapêuticas, enfim, elas trabalham com inúmeras diferenciações dos tipos de memória. Tem memória de trabalho, tem memória episódica, tem memória semântica, tem memória operacional, tem memória de longo prazo, tem memória de curto prazo, tem memória fluida, cristalizada. É importante saber tudo isso? Conhecimento sempre é legal, isso vai, claro, valorizar e facilitar a hora que a gente, na frente de um caso que tem uma alteração, possa fazer um encaminhamento lá para avaliação neuropsicológica, se for o caso. É bom saber, e eu vou pontuar isso a seguir, mas para a psicopatologia, para a capacidade de vocês identificarem um quadro, fazerem possíveis hipóteses diagnósticas, todo esse conhecimento ele talvez não seja dos mais fundamentais. Como é que eu faço, então? Tem a memória, a grande função. Como é que eu avalio a memória? Ela é avaliada bem parecido com o que a gente encontra lá na inteligência. Quem acompanhou a aula de inteligência viu. Tem a observação clínica e tem também a avaliação formal, com testes padronizados. Algum dos dois é melhor do que o outro? Não. Tá? A exemplo do que acontece na inteligência, ambas formas de avaliação elas são complementares. Só uma e o resultado só de uma delas não é o suficiente para caracterizar um quadro qualquer. A avaliação clínica, em geral, vai sinalizar alteração e indicar a necessidade de avaliação formal. A gente não sai fazendo um monte de testes, nem de inteligência, nem de memória, em qualquer paciente. A gente vai fazer se algo nos deixa ressabiados, com alguma dúvida a respeito de uma possível alteração.
As alterações, em geral, são as específicas, né? Ou com prejuízo em. As específicas são nomes peculiares, que eu já vou falar com vocês, e com prejuízo em, a gente olha a memória e eu identifico que existe um prejuízo em um tipo específico de memória. Falei para vocês que não é fundamental, mas é importante, facilita saber pelo menos alguns dos tipos de memória. Quais são esses, né, os prejuízos? Em geral, devem sinalizar em qual tipo de memória esse prejuízo está clinicamente observado. Para facilitar justamente uma avaliação adequada, senão pode ser que o quadro ele seja lá um transtorno neurocognitivo devido ao Alzheimer e eu vou submeter o paciente a uma avaliação de 10 horas, porque eu só digo, a memória dele está estranha. E eu não faço uma avaliação qualitativa, uma avaliação clínica do que possa estar alterado. Então, existem diferentes tipos de memória, não é obrigatório, mas especificar a área da dificuldade é válida. E aí eu gosto de salientar aquilo que a gente chama de memória episódica. Minha memória episódica é minha memória para fatos. Tá? É o que o HM lá, ele perdeu. Ele não lembrava, eu não consigo lembrar do que aconteceu hoje de manhã. Supor que eu tive aula de inglês. Eu não me lembro que eu estava na aula de inglês. Eu posso até aprender a falar inglês. Ou seja, conhecimento, né? A aprendizagem semântica pode até vir. Mas eu não me lembro do episódio. Tá? Eu sei tudo que aconteceu naquela série, mas eu não me lembro de eu assistir aquele episódio. Isso é a memória episódica. Tem a memória de procedimentos. A memória de procedimentos geralmente são lesões graves, quando ela aparece prejuízos na memória de procedimentos. Tá? A memória de procedimentos pode ser lesões aí, principalmente cerebelares. Aí podem acontecer por problemas em função do álcool, algumas lesões também de lesão, de impacto, principalmente no cérebro, na parte do cerebelo, são comuns de acontecer. Então, a memória de procedimentos é aquela de como fazer. Então, não lembro mais como faço para andar de bicicleta, não consigo mais, não lembro, eu perdi a habilidade de fazer determinado tipo eu não sei mais como proceder lá para quebrar um ovo, que seja, amarrar os tênis, botar a camiseta. São funções aprendizagens que a gente aprende como fazer. O como fazer, eu posso até saber dizer. Para dirigir, tu tem que apertar na embreagem, botar mexer ali na mudança, botar a marcha que for, e ir soltando aos pouquinhos enquanto tu vai apertando no acelerador. Eu consigo até lembrar das palavras certas para como tu tem que fazer para dirigir, mas se sento lá, não sei mais como dirigir. Isso é a memória de procedimentos, que tem a ver com o lembrar como fazer, o saber como fazer. A gente tem também a memória semântica. A memória semântica tem a ver com nomeações, tem a ver com significados. Então, eu me lembro de eu ter assistido essa aula, mas os conceitos, as coisas que a gente viu, eu não lembro nada. Me lembro que o professor falou, ele estava na casa dele, eu vi o vídeo tinha lá um mapa no fundo, os slides eles eram verdes e brancos, mas eu não me lembro nada do conteúdo. Tá? Eu me lembro que eu assisti aquela série com a minha esposa, mas não lembro nada do que aconteceu, dos fatos em si, não lembro do conceito, né? Os fatos, eu lembro do episódio, mas não lembro do que ele significava. Então, essa é a memória semântica. Ela é um pouquinho mais rara, mais comum da gente ver prejuízos na episódica. Perder a memória é uma alteração famosíssima, né, das principais alterações de memória, e a gente chama isso de amnésia. A amnésia, vocês devem ter visto, talvez em alguma disciplina anterior lá de neuropsicologia, talvez com a Helenice, que nós temos o perder a memória, que é a amnésia. A amnésia ela pode ser a anterógrada, que não lembra nada do que ocorre após um determinado evento ou momento. No caso, o HM, falando muito desse caso, é importante vocês talvez verem ele para lembrarem. O HM é aquele caso de um homem que ele tinha muitas convulsões e tiram um pedaço do cérebro dele para parar com as convulsões. Melhora bastante o quadro convulsivo, mas um efeito colateral é de que ele não consegue formar novas memórias. Né?
Ele acorda naquele dia, toma o café dele, passa alguns minutos, ele já não lembra que ele tomou o café. Vinha uma psicóloga famosíssima, Brenda Milner, né? Ela fez lá uma série de avaliações, a maior parte dos estudos que a gente tem com o caso HM foi com ela, e ele não lembrava nada episódico, ou seja, ele tinha uma amnésia episódica desde o dia que ele fez a cirurgia, ou seja, era uma amnésia, não lembra nada do que ocorre após determinado evento, ele não conseguia formar novas memórias depois daquele evento, era uma amnésia anterógrada, episódica anterógrada. Temos também a amnésia retrógrada, que é eu bato a cabeça e como que eu vim parar aqui? E a pessoa não lembra de nada do que aconteceu antes daquilo. A amnésia retrógrada é muito comum, né? Tanto a anterógrada quanto a retrógrada, elas podem ser parciais ou totais. Tem aquela pessoa que vai ter amnésia retrógrada e não lembra nem quem são os pais dela. E tem pessoas que vão esquecer alguma parte, né? Não lembro de nada do que aconteceu há 2, 3 dias atrás. Isso é a retrógrada, a amnésia retrógrada, desde que aconteceu o incidente. E tem ainda a retroanterógrada, que é quando tem elementos de antes e depois do fenômeno, né, do incidente. Temos também a memória, quando a memória é muito rápida, a pessoa lembra de muitas coisas, mas é muito pouco clara. É como se tivesse uma velocidade de um fluxo muito rápido de memórias e tudo passasse correndo, né, pelo vídeo, que é o sistema de memória, que a gente chama de hipermnésia. A pessoa pode até lembrar de muita coisa, mas ela lembra tudo muito nebuloso. E nós temos ainda os processos de falsas memórias ou de paramnésias, uma outra forma de chamar de falsas memórias. Aí existem diferentes tipos. Existem as ilusões mnemônicas. Lembram lá da senso-percepção? A palavra ilusão existe a memória, ou seja, no caso, na ilusão existe um objeto, mas eu percebo ele como se ele fosse outro, ou outra coisa, ou diferente. As ilusões mnemônicas, a pessoa lembra de uma coisa. Eu lembro que ontem a gente chamou janta porque a gente esqueceu de ir no supermercado mais cedo. Então a gente chamou delivery. Mas eu não me lembro, eu me lembro disso. E aí eu acrescento alguma coisa a esse núcleo. Eu não me lembro se de fato a gente chamou pizza ou hambúrguer, mas eu vou dizer que a gente chamou um dos dois. Quando na verdade pode ser que a gente chamou massa, chamou um galeto, chamou outra coisa. Então, isso é uma ilusão. Quando eu lembro, a memória ela existe, mas eu acrescento uma coisa que na verdade não estava lá. Existem também as confabulações. As confabulações e as ilusões, elas se misturam um pouco. Tá? Às vezes é confuso. Confabulação é quando eu lembro de coisas, mas talvez eu não lembre do núcleo. Eu não lembro. Eu não me lembro o que eu jantei. Eu acho que eu jantei algo que eu acho que a gente jantou massa. Eu acho que a gente fez massa. Porque a gente deve ter feito massa. E aí eu vou lembrar, só que eu não acho, eu vou lembrar mesmo. A sensação que a pessoa tem é como se ela lembrasse. Ela completa a memória dela de uma forma que faça sentido. Só que essas partes que ela completa, muitas vezes elas são absurdas, elas não têm sentido nenhum. São problemas, né, e alterações comuns aqui em quadros principalmente neurocognitivos, que vão acontecer mais em pessoas mais idosas. Tem também as criptomnésias, que são quando a pessoa ela lembra de coisas que de fato não aconteceram, tá? Por vezes esses quadros as pessoas são vistas como mentirosas, que ficam inventando coisas, a gente chama de criptomnésia. E tem ainda a equimnésia ou a revivescência. Botei um asterisco aqui porque esse é um quadro que ele se assemelha um pouco àquilo que é a dissociação, que eu falei a respeito quando a gente conversou sobre alterações da consciência, e eu sinalizei para vocês que, na verdade, é um quadro complexo, que envolve uma descontinuidade da consciência, da senso-percepção e da memória, entre outras. Mas a revivescência é uma espécie de um flashback. Então, eu estou vivendo o meu dia e, subitamente, é como se eu estivesse de volta
em um lugar que eu tive uma memória. E eu vivo aquilo, eu sinto, posso sentir até na pele, coisas tal qual aquela experiência. Isso é a revivescência, ou a equimnese. Existem ainda as memórias obsessivas. Também é bem comum nos quadros traumáticos. Vem a memória na minha cabeça sem eu querer, tá? E eu só fico pensando naquilo. Eu não consigo parar de pensar, eu só consigo ficar pensando, me lembrando, na verdade, não é pensando, é me lembrando, que é a diferença lá dos pensamentos obsessivos. Tem também as memórias intrusivas. Frequentemente, as memórias obsessivas são também intrusivas. Intrusivas, a exemplo daquele que a gente viu sobre o pensamento, é a memória que vem sem eu querer. Só que a diferença é, aqui é uma memória, não é um pensamento. Aqui é uma lembrança. Veio aqui a imagem do acidente que eu vi na rua esses dias. Veio na minha cabeça a memória daquilo que ocorreu comigo quando eu tinha 6 anos de idade, mas eu nunca consigo esquecer isso. Frequentemente invade a minha cabeça sem eu conseguir controlar. É uma memória intrusiva. E, por vezes, a gente também vai encontrar aqui as agnosias, que são as alterações do reconhecimento. Então, já dei esse exemplo para vocês na senso-percepção, porque são alterações que se misturam, mas eu mostro isso aqui para vocês, é um pendrive, mas a pessoa ela olha e não consegue nomear, não conhece reconhecer isso, não consegue explicar o que é. Por vezes, a gente vai encontrar isso também como uma alteração da memória. Na prática, eu acho que não se encaixa tão bem, tá? Mas a gente, por vezes, vai encontrar aqui também. Um quadro comum da gente encontrar também nas alterações de memória, dentro de uma agnosia, é a propasognosia. Vocês talvez tenham visto isso também em algumas outras disciplinas, é uma alteração relativamente rara, mas ela é bem peculiar e curiosa e chama a atenção, principalmente do aluno em formação. A propasognosia é a incapacidade do reconhecimento de faces. Então, eu olho uma expressão facial, olho uma fisionomia de alguém e eu não consigo reconhecer. Para mim, é tudo igual. Tá? Raramente, mas pode acontecer no transtorno do espectro autista, é um dos mais comuns de acontecer, não é uma ocorrência comum do espectro autista, mas acontece mais frequentemente no espectro autista. É raro, quadros neurológicos às vezes vão envolver também a propasognosia, embora não seja uma das alterações mais comuns que a gente vai encontrar dentro das alterações das funções mentais superiores. Eu já falei da memória intrusiva, temos ainda, né, as avaliações, a gente em geral vai avaliar, como eu falei, a integridade da memória, e aí vai dizer, necessita de avaliação formal, clinicamente observada abaixo da média, nesse ou nesse aspecto, ou prejudicada, mas requer avaliação formal. É sempre fundamental inserir esse comentário que requer avaliação formal. Tudo que eu comentei aqui, vocês encontram também referências e um pouco mais aprofundado em texto no livro do Paulo Dalgalarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, a nossa principal referência para essa parte da disciplina, além do capítulo, lá no capítulo A Memória e Suas Alterações. Se vocês tiverem dúvidas, na nossa próxima aula do Zoom, eu vou estar disponível para retirar elas sobre as funções mentais que a gente já viu até aqui, seja essas últimas que eu lancei em vídeos nos últimos dias, ou ainda outras anteriores que vocês tiveram. Ou ainda, se vocês não puderem, não tiverem, se sentirem confortáveis, outras dúvidas específicas, estou à disposição no meu e-mail, brenosanvicente@gmail.com, para todos vocês, meus alunos, me mandarem perguntas e eu ajudo, além da nossa monitora, que também muitas vezes pode facilitar e responder mais rápido ou mais prolongadamente para vocês. Então, o que eu tinha para hoje para vocês é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado, gostado, registrado aí o que vocês pegaram e o que tiverem de dúvidas para o nosso próximo encontro. Se cuidem, fiquem bem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.